Cristo é formado em nós e Cristo é revelado através de nós. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns por não deixar a chuva esfriar o seu ânimo, né? O povo de Rio Preto, chuva espanta das ruas. Você sabe a primeira vez que eu caí a ficha sobre isso? Foi em Santos, porque Santos chove demais. E minha sogra mora em Santos. E como chove muito em Santos, talvez pelo mar e etc., eu estive lá um tempo e naquela semana choveu. A mesma coisa que não fosse nada. O povo na rua normal, sombrinha, guarda-chuva, capa, e todo mundo se locomovendo, todo mundo para lá e para cá. Eu falei, olha que coisa, né? É cultura. Rio Preto, choveu, mudou o tempo, espanta todo mundo da rua, você não vê gente na rua, você não vê gente, não é? Então, enfim. Vamos lá, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito especial, que faz muito tempo que a gente não fala sobre isso. Eu acho que a última vez que eu falei sobre isso, talvez tenha sido em 2023, falamos alguma coisa sobre esse tema. E o Espírito Santo traz essa mensagem para nós hoje. Você consegue ler daí o que está escrito aqui? 1, 2, 3 e... As faces de Cristo. Você sabe que Cristo é a coisa mais incrível na terra, nos céus, é a coisa mais incrível que já aconteceu. E a palavra cristão, ela significa ser como Cristo. Nós temos uma responsabilidade muito grande de revelar a Cristo. Ninguém conhece Cristo, ninguém nunca viu Ele. Eu sempre falei isso, quando uma pessoa falar para você assim, eu vi a face de Cristo, está mentindo. Ele viu uma sombra, ele viu alguma coisa, porque, para começar, esse corpo aqui, ele vai ser transformado para chegar perante a glória do Senhor, porque esse corpo não tem estrutura para a glória do Senhor, ele não suporta, por isso que esse corpo será transformado em um corpo glorioso. A face dele é mais do que o sol, muito mais do que o sol, então imagine se esse corpo suporta a temperatura do sol. Então, nós vamos aprender sobre termos a face de Cristo, revelar o seu amor. A maior parte das pessoas não querem ser cristãos porque não vê Cristo nas pessoas que estão próximas. Não consegue ver Cristo através de nós. Às vezes, os próprios filhos não querem ser cristão porque não vê nos pais, não vê nas pessoas que deveria revelar a Cristo. E essa é uma responsabilidade muito grande que nós carregamos. E aí eu vou começar uma leitura que você vai ter que prestar atenção para você entender. Ezequiel 1:10 diz assim, quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo, e rosto de águia. Apocalipse 4:7 diz assim, o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Esse texto, essas escrituras, elas revelam as 4 faces do Senhor
ou de Cristo, como homem, como quando esteve em carne na terra. E aí, o número 4 significa totalidade da criação, os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 pontos cardeais, os 4 evangelhos. Quando a gente vai para Efésios, capítulo 3, fala sobre o amor do Senhor, que é muito difícil de entender, nem todos vão conseguir entender, é difícil de compreender, que diz assim, para que sejais capazes de compreender com todos os santos, diga comigo, seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Quer dizer, o amor do Senhor, ele é tão grande em largura, altura, profundidade, comprimento, que nem todos são capazes de entender. Nós só entendemos através do Espírito Santo. Você não consegue entender isso. Nós não temos capacidade, sem a revelação do Espírito Santo, para entender tudo isso. Então, por isso que a gente sempre fala o seguinte, né? Você sabe que ler a Bíblia sem o autor da Bíblia é perda de tempo, né? Ninguém entende a Bíblia sem o Espírito Santo. Ninguém. Por isso que quando as pessoas tentam ler a Bíblia de forma natural, como leitura natural, não faz sentido. Você não vai entender nada. Porque não há revelação. Para entendimento da Bíblia, você precisa da revelação do Espírito. Então, quando estudamos os evangelhos, encontramos no livro de Mateus a face do leão. Diga comigo, Mateus, a face do leão. Diga comigo, Marcos, diga a face do boi. Lucas, a face do homem. E João, a face da águia. E aí, essas representações, ela vem para poder trazer a nós uma revelação muito importante. E eu vou discorrer um pouco mais isso ali à frente. Mas eu vou fazer uma leitura antes, e eu quero que você preste bastante atenção, que diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Diga comigo, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a nossa missão. Olha a nossa missão. Um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Quer dizer, por que o Senhor está fazendo essa leitura? Por conta dessa palavra aqui, vocês são geração eleita, sacerdócio real. Agora, quando nós vamos para o Velho Testamento, você vai ver que uma pessoa, para ser sacerdote, ele não podia ter alguns defeitos, ele tinha que ser perfeito. Diz assim, Levítico 21, disse ainda o Senhor a Moisés, diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum de seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja, diga comigo, cego ou aleijado, ou que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcundo ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. E aí, trazendo isso para hoje, porque a gente lê isso e fala assim, então, como é que pode? O que vai ser, né? Trazendo isso para hoje, se nós somos sacerdócio santo, nação eleita,
recebemos do Espírito do Senhor, a primeira coisa, Jesus diz que um cego é aquele que não sabe para onde está indo. Sem visão, o que a Bíblia diz? O povo perece. Então nós precisamos de visão. A visão de Deus. A visão que nos faz enxergar e sabemos de onde viemos, o porquê estamos aqui, para onde estamos indo e qual é a nossa missão. Nós sabemos. Nós não estamos aqui ao acaso. Então, nós temos uma visão clara. Quando a Bíblia fala e nos ensina, onde não há visão, o povo perece. Quando nós buscamos do Espírito do Senhor e recebemos do Espírito do Senhor, a Bíblia nos ensina que, através do Espírito, nós nos tornamos como o Senhor. E aí, aonde havia toda aquela imperfeição, todos esses defeitos em nós, que nós transferimos isso para o lado espiritual. Cada uma dessas palavras hoje tem um sentido. Então, ninguém que seja cego ou aleijado. O cego é aquele que não vê nada. O cego é só religião, ou só um religioso. O cego, ele não sabe qual é o propósito da sua vida. Ele não sabe por que está aqui. Ele está aqui vivendo um dia após o outro. Que é o que, inclusive, que nós falamos ontem, né? Nós não estamos aqui simplesmente para viver essa rotina que todo mundo vive, sem propósito algum. Quer dizer, eu estou aqui para levantar cedo, trabalhar, vem no culto à noite, volto amanhã eu volto novamente, então eu vou trabalhar, venho almoçar, aí volto a trabalhar à noite, vou para casa, organizo. Não, peraí. A nossa missão é mais profunda do que isso. Inclusive, qual é a minha missão? Vou te dar ela hoje, a principal. Diga comigo, revelar a Cristo. Essa é a sua principal missão. Essa é a nossa principal missão. Quanto mais parecidos com Ele, mais o revelamos. Quem esteve no encontro de casais, eu tenho a minha missão de revelar a Cristo a Liliane. E a Liliane revelar a Cristo a mim. E nós revelarmos Cristo aos nossos filhos. Olha que missão. E assim nós caminhamos, damos a continuidade, né? Cegos, você sabe que biblicamente, a maior parte dos cegos que passaram por Jesus foram curados. Fisicamente. Mas espiritualmente nem todos. Nem todos foram. E aí, cegos, coxo espiritual. Diga comigo, tem pernas, mas elas não funcionam. Já viu pessoas que são paralíticas espiritualmente? Tem pernas, mas essas pernas não funcionam. Não caminha na direção que deveria. Não caminha no propósito. Inclusive, ele não consegue se manter firme, de pé, espiritualmente falando. Vive se arrastando. Vive o quê, gente? A pior coisa que existe é ser um aleijado espiritual. A pior coisa que existe é o quê? Eu costumo dizer o seguinte, você já viu que às vezes, eu falo, pior do que não aprender, não saber nada, é aprender errado. Porque às vezes quando a pessoa aprende errado, é muito mais difícil tirar de dentro dela. Fica entranhado dentro dela. Somente a religião é assim. Pode prestar atenção, quem era católico aqui? Eu te faço uma série de perguntas católicas e você nem sabe por que você fazia. E às vezes você brigava sem saber se está na Bíblia. Você discutia e rolava na poeira sem saber se estava na Bíblia. Criou inimizade. Criou inimizade sem saber se estava na Bíblia.
eu já cansei de pegar católico e dizer assim, aonde está na Bíblia? Não sei, mas está. Mas aonde? Me mostra. Não sei, eu aprendi que está, mas aonde? Você nunca se preocupou em ver para saber aonde está? Não, eu falei, sabe por quê? Porque não está. Quantos ensinamentos nós aprendemos que não está? Só que a gente vai até a última. Briga, rola, discute, faz divisão, divide família. Né? Eu tenho a história que eu falo, um dia que eu fui orientar sobre a quantidade de imagens que o pai, né, que ele tá, graças a Deus está aqui até hoje na igreja, que eu abri a Bíblia e fui mostrando para ele sobre a idolatria, a prática que ele tinha na fé. Ele virou para mim e falou assim, depois de 54 anos, o senhor quer me dizer que eu estava enganado? Eu falei, não quero dizer não, eu estou te provando. Eu quero saber se em 54 anos alguém fez com o senhor o que eu estou fazendo. Eu estou abrindo a Bíblia e mostrando para o senhor. Alguém fez isso? Ele falou, nunca. Eu falei, mas eu estou fazendo. E o senhor não tem mais 54 anos pela frente. Acabou. Não tem mais 54. Porque aos 54, se eu tivesse mais 54, ele vai para 108, né? Raramente hoje alguém vai viver até 108. Que tenha rosto defeituoso ou corpo deformado. Aquele que apresenta um rosto espiritual defeituoso é aquele que apresenta ser espiritual, mas não possui essência. Esse é o falso, o hipócrita. É o que tem uma face para cada situação que lhe é conveniente. Na verdade, não há verdade, sinceridade. Nós estamos falando das 4 faces do Senhor, sim ou não? Daqui a pouco eu falo melhor o que representa cada uma dessas faces. Que a face do leão é a face da autoridade, do poder. A face do boi é a face do servo, da entrega, do sacrifício. A face do homem é a sua face a face da humanidade, de gente que gosta de gente, gente que lida com gente que relaciona com gente. A face da águia é a face do sobrenatural, da glória. Então, agora, você concorda comigo que quando nós deveríamos ter as 4 faces do Senhor, tem gente que tem 4 faces diferentes. Uma para a igreja, uma para casa, uma para o trabalho, uma para a família. Cada lugar ele tem uma face. Está entendendo ou não? O da igreja não é o mesmo de casa, o de casa não é o mesmo do trabalho, o trabalho não é o mesmo. Tem 4 faces, mas não as faces do Senhor. É assim ou não é? Sim ou não? Não tem gente que fala assim, não, mas você tem uma cara para cada lugar. Cada lugar você é um. Na igreja você é um, você em casa você é outro. No trabalho você é outro. No trânsito. Esse é um crente com um corpo espiritual deformado ou desproporcional representa a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. A igreja, como igreja também, você já prestou atenção que, como igreja, falando de igreja de modo geral, nós estamos falando da face e trazendo para nós, mas se eu posso trazer isso aqui para igrejas. Por exemplo, você vai ver igrejas que ela só tem a face do leão, ela só quer ter a face da autoridade. Ela mostra uma autoridade, aquela expulsar demônios, essa é a única face que ela tem. Você vai para outra igreja, às vezes é só a face do servo, né? É só caridade, só ajudar o próximo, só a face do leão desapareceu, não ensina o povo sobre a autoridade, não ensina o povo sobre a humanidade, relacionamento. Tem outros que é só a face humana, não faz outra coisa, né? É o encontro de casal, é o encontro de jovens, é o encontro de solteiro, é o encontro coisa, é o jantar de não sei o quê, é o outro evento não sei o quê, mas o outro evento não sei o quê, o evento beneficente para isso, o evento beneficente daquilo, e o resto, cadê as outras faces? O povo não sabe mais nada, só sabe sobre isso.
A igreja, ela deve ter o seu equilíbrio. Ela não tem uma face, ela tem as quatro. Eu não posso ter uma face, eu tenho as quatro. Em resumo, eu poderia dizer assim, ó, o que eu disse que representa a face do leão? Poder e autoridade. Não foi dado a nós poder e autoridade? Sim ou não? Nós não temos poder, nós não temos autoridade na nossa oração, nós não temos autoridade no mundo espiritual. Quanto mais rápido você aprender sobre isso, mais rápido você... Porque o que acontece? A primeira coisa que você precisa aprender, vamos falar sobre a autoridade. O Senhor não vai fazer o que Ele te deu autoridade para fazer. O Senhor não vai fazer o que Ele te deu autoridade para fazer. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Espera aí. Se há uma investida no mundo espiritual contra a minha vida, Deus me deu autoridade para repreender isso? Deus me deu poder e autoridade. Quem esteve aqui ontem? Qual foi a palavra de ontem? Mais alto? Está escrito. Como é que o Senhor venceu Satanás? Com o que estava escrito. E no final de tudo ele disse, vai-te, Satanás. Como é que Jesus lidava com uma pessoa que estava sob a opressão do diabo? Ele pediu ou ordenava? Ele pediu ou ordenava? Ele dizia, Satanás, por favor, aí não é seu lugar, dá licença. Era assim? Eu te ordeno, sai dele. Não era assim? Eu te peço ou eu te ordeno? Eu te peço ou eu te ordeno? Satanás, você não é educado não, filho. Eu te ordeno. E essa autoridade foi dada a nós. Há momentos que você vai ter que usar dessa autoridade. Tira a mão do que é meu, não toque no que é meu. Não toque na minha casa, não toque na minha família. Não toque nos meus filhos. Eu te ordeno, não toque no meu casamento. Eu te ordeno, não toque nos meus negócios. Essa é a autoridade. Foi dada a nós a autoridade. Agora, a face do boi. Qual é a face do boi? Do servo. Que é um ser, um animal mais abençoado do que o boi. Já viu a frase que do boi se aproveita tudo? O boi é um ser tão incrível que não existe o que você não aproveite dele. Você já viu que quando mata um boi, tudo, até o que você fala, não, isso aqui é descartável. Não é. Não é. Se for para comer, se come tudo. O que não se come, se usa. É casco, é fazer berrante, o chifre, é o tutano do boi, né? Que é tem um... Como é que chama? É tutano, né? Que é do joelho do boi, como é que chama? Tutano, não é? Tem um outro componente que exporta muito, o Brasil exporta muito para os Estados Unidos e é caríssimo, vale ouro isso lá fora. É o casco, é a língua, não tem, é até o berro, o rabo, porque se aproveita tudo do boi. E o boi é símbolo de servo, bom servo, de sacrifício. Essa é uma das faces do Senhor. Antigamente, o boi era um instrumento de trabalho, eram as máquinas agrícolas do passado. Agora, e a face do homem? Diga comigo, é a face da humanidade. Sabe aquele que se relacionava com gente, que amava gente, que lidava com gente, que queria estar no meio de gente, que convivia com gente? Será que temos? Porque hoje tem gente que fala assim, ó, eu não gosto de gente. Mas cadê a face? Está faltando uma das faces aí. Eu detesto gente, eu não quero estar no meio de gente. E gente não era mais fácil no tempo de Jesus. Não tinha os que queriam matá-lo?
Ele não vivia cercado por gente que queria, às vezes, fazer uma pergunta com ele, e a pergunta era totalmente maliciosa, só para ver o que saía dele, porque queria pegá-lo? Não era assim? Então imagina, você está aqui, você acha que uma pessoa que a tua ajuda está fazendo uma pergunta inocente, a pergunta dela não tem nada de inocente. Ela só está buscando um pretexto para você dar uma resposta, para ele poder te entregar e falar, ó, ele vai te torcer, falar, sabe o que ele falou? Mas ele não deixou de amar gente, ele não deixou de se relacionar com gente. Está entendendo? E a face da águia? É da glória, do sobrenatural. É um ser glorioso, que voa nas alturas. Cada uma é um ser exuberante, né? Que é como se o Senhor estivesse nos chamando para um nível mais alto. Quando a gente fala da águia, você se lembra que quando nós falamos da águia, nós estamos falando daquele ser glorioso que não foge da tempestade, mas que enfrenta as tempestades, que tem aquela visão poderosa que enxerga a distância. Aquele ser, outro dia eu coloquei aqui aquela imagem linda da águia que passou, deu um rasante, pegou um tubarão e saiu carregando o tubarão. Você viu aquela imagem? Coisa mais linda. Então, o Senhor nos chamando para um nível mais elevado, de sermos esse ser extraordinário. Nós precisamos parar e refletir assim. Se nós estamos para revelar a Cristo, e o Senhor, como homem, ele teve essas 4 faces, qual face de Cristo eu estou revelando? A face do leão tem exercido a autoridade que foi dada a você? Está fugindo do confronto? Tem guerras que você não pode fugir. E tem batalhas, como disse, se Deus te deu autoridade, tem coisas que Ele não vai fazer. A face de homem, da humanidade, que se relaciona com gente, que ama gente, que está no meio de gente, porque é a única forma que a gente tem de revelar a Cristo. É a única forma que a gente tem de revelar o Senhor. Não é nos escondendo, é sendo luz em meio às trevas. A face do boi, que serve, que se doa, que se entrega, que é sacrifício. Quantas das faces do Senhor nós temos? Gente, eu falei uma coisa, acho que domingo, que a gente precisa estar muito atento. Acho que nós teremos muitas surpresas nos céus. Muitas. Teremos aquela surpresa de dizer assim: fulano não veio para cá? Não acredito que ele não está aqui. Outros nós vamos olhar e falar assim: o fulano veio.
Hã? Não acredito. Não acredito que ele veio. Está aqui? Acho que nós teremos muitas surpresas. Porque a gente tem a tendência a julgar pela aparência, né? Mas existem pessoas, talvez existam muitos cristãos que mal está refletindo uma das faces do Senhor. Mal. Quanto mais as quatro. E nós precisamos pensar sobre isso. Eu sirvo as pessoas, eu sirvo ao reino. Eu tenho sido esse instrumento. Eu represento bem a face de Cristo na sua plenitude? Sim ou não? Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituoso. Cristãos com os pés quebrados significa aqueles que estão caindo o tempo todo, não permanecem em pé. As mãos quebradas significa as pessoas que não são capazes de levantar o outro, não usam as mãos para apoiar a obra, não abençoam o reino, têm as mãos e os pés quebrados. Versículo 20, ou que seja corcunda ou anão. Corcunda é aquele irmão pessimista, que vive para baixo, são pessoas negativas, vivem se lamentando e dizendo que não vão conseguir, estão sempre olhando para baixo, estimulando a produção de cortisol no organismo. O anão espiritual também não cumpre com o destino dele. Dizem que ninguém nasce anão, né, gente? Que depois é que acontece. Aí, o anão não cresce, a mentalidade não desenvolve, não avança na vida, no reino, não amadurece, não tem progresso. Os projetos, os negócios não andam, não fluem, nada caminha. Versículo 20, ou que tenha qualquer defeito na vista. Defeito na vista são aqueles que veem, mas veem de forma distorcida, nebulosa, maliciosa. Veem ao modo deles, da pior maneira. Esse também não consegue cumprir com o seu destino, com o seu propósito. Porque a Bíblia diz assim, Mateus, né? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se for mal, todo o seu corpo será tenebroso. Sabe o que significa isso? A forma quando você olha as coisas e olha a vida, torna a sua vida cheia de luz ou cheia de trevas. A forma de olhar. Por isso que, Senhor, unge os meus olhos, me ajuda a ver com os olhos certos, a ter bons olhos, olhar para a vida, olhar para as pessoas, olhar para os meus dias, olhar para o meu casamento, olhar para o meu trabalho com bons olhos. Tudo é puro para os que são puros. Diga comigo, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles são sujas. Dando sequência no versículo 20, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, que é a leitura que nós fizemos lá atrás. O cristão que tem feridas espirituais purulentas ou fluxo são as pessoas que não perdoam, não liberam perdão, são amargas, vivem desenterrando o passado, chorando o leite derramado, as feridas do passado, tem que ficar no passado. O que é ferida purulenta? Está sempre sangrando, ou está sempre com infecção interna. Tem gente assim, gente. Isso não é vida. Isso não é refletir a Cristo, ter o Espírito de Cristo. E nós precisamos ter o Espírito de Cristo, refletir a Cristo. Por isso que nós precisamos entrar na profundidade. Eu falei, é como eu disse ontem, né? Ô bispo, como é que a gente faz? Outro dia alguém falou assim, alguém disse assim para mim, as pessoas não deixam eu ser crente. Eu falei, está tudo errado. Como é que uma pessoa pode me impedir de ser crente?
Como uma pessoa pode me impedir de ser crente? Porque ela é usada pelo diabo, mas que peso ela tem na minha vida? Qual o peso, qual a relevância dela na minha vida para eu dar tanta atenção a ela? Eu tenho que ser Cristo independente, ou ser cristão independente das pessoas que me cercam. Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz em meio às trevas. Você olhou esse piso aqui? Olhou, sim ou não? Inverte esse piso, joga ele para cima. Coloca ele como o céu. O que você vê aqui? A Bíblia diz que nós somos como astros em meio às trevas. O piso é preto, mas está cheio de luz no piso. Nós somos vistos por Deus como essas pequenas luzes que brilham em um mundo de trevas. Nós não temos o controle sobre muitas coisas, mas nós temos sobre nós. Eu não tenho controle sobre o governo. Nós não temos controle como seria o tempo hoje. Tínhamos um controle disso? Vai chover, não vai chover, vai ser bom, vai ser... Mas nós temos o controle sobre o nosso mundo, a nossa atmosfera. E nós tornamos os nossos dias, cada dia, um dia mais abençoado que o outro, vivendo plenamente cada dia. Que a Bíblia diz que nós temos o hoje para viver. Não temos o ontem nem o amanhã, nós temos o hoje. Então eu vou viver plenamente hoje. Eu não sei o que vai ser amanhã. Não é verdade? Vamos viver plenamente o hoje. Então eu vou ser feliz hoje. Eu vou dar o meu melhor hoje. Eu vou dar as respostas certas hoje, porque eu só tenho hoje. Eu vou comemorar hoje. Que amanhã eu não sei se o Brasil vai ganhar. Vou comemorar hoje. Ou que tenha testículos defeituosos. Até isso, bispo. Até isso. Testículos defeituosos ou quebrados representam os cristãos que não frutificam. Você vê, olha que coisa interessante, né? Jesus não amaldiçoou o publicano, a mulher pega no ato de adultério, nem a samaritana, nem o ladrão, mas ele amaldiçoou a figueira que não tinha frutos. A mulher pega no ato de adultério, todo mundo esperava que Jesus ia dar um conselho que a lei mandava apedrejar e quebrar a cara, que o Senhor falou, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, se você não tem, pode apedrejar já. Todo mundo teve que largar a pedra. Não é verdade? Isso aí a gente deveria dizer todo dia para nós, né? Em vez de ficar julgando os outros, olhar para nós e falar assim, você não tem erro não, né? Você não falha não, né? É ou não é? A gente não falha, a gente é perfeitinho. É ou não é? Se a gente olhasse mais, a gente nem criticava os outros. Já dá trabalho demais para dar conta de nós. Não é verdade? Cada um vai ter que dar conta da sua vida. Aí eu vou dar conta da vida do outro. Testículos defeituosos, ou seja, não frutifica. Nós precisamos parar e pensar, quanto eu tenho frutificado? Quais são as vidas que eu tenho impactado com a minha vida? Bispo, eu não sei falar de Jesus. Vou te dar uma dica. Prega o evangelho o tempo todo, se necessário, abra a Bíblia. Sabe o que significa isso? Prega com o seu estilo de vida. Se alguém quiser saber mais, se abre a Bíblia e mostra. Do contrário, a sua vida é a Bíblia. Diga, minha vida é a Bíblia Sagrada. É assim. Prega o evangelho com o seu estilo de vida.
Se necessário, abra a Bíblia. Você prega muito mais com as suas atitudes do que citando versículo bíblico. Muito mais. E se alguém quiser saber mais, você vai abrir a Bíblia, porque ele vai se aproximar, ele vai falar com você. Admiro o seu estilo de vida, admiro a sua forma de ser, de falar, admiro a sua forma de conduzir sua vida, sua casa, sua família, admiro muito o seu caráter. E aí ela vai dar abertura para você falar mais. É assim que a gente impacta. Em resumo, as 4 faces de Cristo. Quais são? Você lembra? O leão, o boi, o homem e a águia. Cada uma representa algo. Eu preciso ter a autoridade, a majestade e a glória do leão. Eu preciso ser o servo como o boi. Extremamente necessário, extremamente útil. Doador. Sacrificial. Um servo sacrificial. Eu preciso ter a face do homem como Cristo foi. Amar gente, se relacionar com gente, se importar com gente, cuidar de gente. E eu preciso ter a face da águia, desse ser incrível, glorioso, que não foge das tempestades da vida, que tem visão, que esse ser incrível, majestoso. E as pessoas precisam ver essas faces de Cristo através. Ninguém viu Cristo, gente. Inclusive, você está aqui na igreja porque antes de saber muito mais profundo sobre Cristo, talvez você olhou, viu uma mensagem da bispa, ouviu algo meu, alguém convidou você, você veio e viu algo que te fez ficar. Mas ninguém viu Cristo. Vocês viram pessoas que representam a Cristo. Pessoas que transmitem a Cristo a vocês. Cristo é formado em nós e Cristo é revelado através de nós. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Diga, Cristo é formado em mim e Ele é revelado através de mim. Olha que incrível. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Pensando nisso, nós precisamos colocar dentro de nós Deus quer que nós o revelamos. Mas para isso nós precisamos ter um relacionamento íntimo e pessoal. É isso que Deus quer com você. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Lembre-se que o Senhor quer exclusividade. Cresça em Deus. Abrace a fé com toda a sua força. Pegue essa palavra e peça ao Espírito Santo que revele mais a você dela. Peça a Deus que você quer visão para ver. Deseje crescer no conhecimento do Senhor, crescer na sabedoria. Fale com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que você quer ter as faces do Senhor. Identifique os defeitos que atrasam a sua vida. Peça ao Espírito Santo que ajude você a formar Cristo e revelá-lo. Que Ele seja formado dentro de você.
que ele seja gerado dentro de você. E você quer que as pessoas olhem para você e vejam o Senhor. Eu quero revelar a Cristo. Quantas pessoas estão com sede, com fome, e quando ela encontra alguém parecido com Cristo, que tem a face do Senhor, meu Deus, isso é um presente. Fala com o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu quero ter as faces do Senhor. Se está faltando em você a face da autoridade do leão, busque ela, porque tem coisas que você precisa se levantar com mais autoridade. Tem orações que você precisa fazer com mais autoridade e usar a autoridade que Ele te deu. Se está faltando em você a face do servo, a face do boi, que é essa face do servo, servir mais, servir no reino, servir para a expansão do reino, servir, ser um instrumento, um servo na vida de pessoas. A Bíblia diz que quem quer ser grande, que seja servo. O maior é aquele que serve. Então diga: Espírito Santo, me ajuda. Está faltando em mim a face do boi, eu não tenho servido o quanto eu deveria servir. Se está faltando a face do homem, que é a face da humanidade de Cristo, que ama gente, que se relaciona com gente, que se preocupa com gente, que cuida de gente, diga a Ele: eu quero a face. Está faltando em mim, Senhor. Está faltando essa face, a face da humanidade. Se está faltando a face da águia, pare de fugir das tempestades. Peça visão para enxergar além. Peça essa capacidade de subir um nível e voar mais alto do que você jamais imaginou que poderia voar, para a glória do Senhor. Peça a Ele: eu quero ter as faces do Senhor, mas eu não quero ter uma, eu não quero ter duas, eu quero ter as 4 faces do Senhor. Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero ter as faces do Senhor. Eu quero resplandecer as faces do Senhor. E Ele vai dar a você, Ele vai te ajudar a desenvolver as faces do Senhor. Se tem em você, diga a Ele: eu não quero ser esse que tem os testículos defeituosos, que não frutifica. Eu não quero ser esse que tem feridas purulentas, que está sangrando por dentro, com infecção por dentro, com fluxo por dentro. Não, eu não quero. Eu não quero ser esse que tem os pés, as mãos defeituosas, que não consegue, Senhor, não consegue se firmar, não consegue, meu Deus, estar firme na fé, não consegue, Senhor, ajudar pessoas. Não, eu não quero ser. Diga isso a Ele: eu sou esse que eu me sinto muitas vezes com as mãos aleijadas, com os pés aleijados. Eu sou esse que muitas vezes eu me sinto como um cego, não sei o que fazer, eu não sei para onde olhar, não sei para onde ir. Eu não quero ser esse corcunda, esse anão que não cresce, que anda curvado, sempre negativo, pessimista, olhando para baixo. Não, eu não quero, Senhor. Eu não quero, Senhor. Eu quero ser aquele que cresce, aquele que resplandece a Tua glória. Eu quero ser esse sacerdócio. Quero fazer parte desse sacerdócio, meu Pai Santo, exclusivo do Senhor. Diga a Deus: essa oração é sua. Essa oração é sua. E diga a Ele: Senhor, me ajuda. Me ajuda.
Me ajuda a refletir a tua glória. Me ajuda a refletir a tua face. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Ajude-nos a crescer. Ajude-nos a nos levantar. Não, nós não queremos ser um anão na fé, que não cresce, que não avança. Não, nós não queremos ser um aleijado, meu Deus, de mãos e pés que não se firmam, que não tem mãos para abençoar, Senhor, para segurar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Não, nós não queremos ser um cego que não tem visão, que não sabe para onde ir, que não sabe, meu Deus. Não, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ajude-nos, Senhor. Rasga o teu coração e diga a Ele. Diga a Ele: eu quero a face do Senhor. Eu quero resplandecer a face do Senhor. Eu quero refletir a face do Senhor, as quatro faces do Senhor. Eu quero revelar o Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor. Eu quero a missão, Senhor, cumprir com a missão de revelar o Senhor. Que a minha família veja o Senhor na minha vida. Que as pessoas que trabalham comigo vejam o Senhor na minha vida. Que os meus clientes vejam o Senhor na minha vida. Eu quero refletir a tua face, Senhor. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Essa oração é só você que pode fazer. Não sou mais prisioneiro. Diga: Espírito Santo, toma a minha vida. Eu sou o vaso. Toma a minha vida, Espírito Santo. Faça de mim uma nova criatura. Faça de mim um novo homem, uma nova mulher que reflete a tua glória. Faça, Senhor. Peça um coração igual ao do Senhor. Eu quero um coração igual ao teu, Senhor. Esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Peça isso. Eu quero um coração igual ao teu, Senhor. Me dê, Senhor. Dai-me um coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Aleluia. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Faz isso conosco, Espírito Santo. Faz isso, Espírito Santo. Faz isso conosco. Que nós possamos refletir a tua imagem, a tua glória. Que nós possamos revelar o Senhor ao mundo. Dai-me, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Vai, diga isso a Ele. Dá-me um coração. Diga isso a Ele. Igual ao teu, meu mestre. Dai-me, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho. Dê essa liberdade a Ele. E diga: quebra o meu orgulho, Senhor. Tira a dureza. Tira. Do meu coração. Nos dê um coração exatamente como o do Senhor. Eu imploro o teu perdão.
coração. De joelhos eu imploro teu perdão. Vai aonde só o Senhor pode ir, Senhor. Sua graça joga-me Nos dê um coração igual ao do Senhor. ao chão. Que nós possamos Me ensina o refletir a tua glória. da comunhão. Que nós possamos, Senhor, Vou beber do vinho e partir ter as 4 faces do Senhor. Espírito Santo, faz isso. É a tua plenitude. Que tenhamos a face do leão, da autoridade, do poder, do reino, de governo. Que possamos ter a face do boi, Senhor. Bons servos, sacrifício, Senhor. Nós sabemos que o Cristo, Ele se entrega, Ele se doa. Que as pessoas possam ver isso em nós. Nos dê a face da humanidade do Senhor, que ama as pessoas, que se relaciona com as pessoas, que se importa com as pessoas, que chora com as pessoas, como o Senhor chorou. A face da águia, Senhor, com a visão, com a glória, com a exuberância. Nos dê, Senhor, essas 4 faces. Mostra-me tua glória. Diga isso a Deus. Mostra-me teu rosto, Senhor. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face. Mostra-me tua face. Amado meu. Amado meu. Vai, diga isso a Ele. Tu és. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. O pão que me alimenta. É a tua presença. Aleluia. É a tua essência em mim. Vai, fala com fé. Mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto. Mostra-me teu rosto. Oh, Mostra-me tua face. Mostra-me tua face. Amado meu. Amado meu. Tu és, Senhor. Tu és a minha vida. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. O pão que me alimenta. Diga. É a tua presença. É a tua essência em mim. Mostra-me tua glória. Mostra, Senhor. Mostra-me teu rosto. Mostra-me, Senhor. Mostra-me tua face. Amado meu. Amado meu. Vai, diga a Ele. Tu és. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O
pão que me alimenta é tua presença, é tua essência em mim. Saia daqui hoje Tua presença determinado é tua a resplandecer, a refletir as 4 faces do Senhor: o leão, o boi, o homem e a águia, na sua plenitude. Saia daqui determinado a revelar a Cristo. Saiba que Cristo é revelado. Ele é formado em nós e revelado através de nós. Eu te abençoo. Eu abençoo tua vida e que você seja esse ser glorioso, esse ser extraordinário, com a face do leão, com a face do boi, com a face do homem, com a face da águia. Que o Espírito Santo Ele te capacite para revelar as faces do Senhor. Seja abençoado. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela palavra. E fale melhor aos corações. Amém.